Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, sou terapeuta, psicanalista, radicesista. Eu trabalho com a psicanálise e terapias integradas para questões emocionais e mentais e também com a radiestesia para questões espirituais e energéticas. Hoje venho mais uma vez no YouTube trazer mais novidades e informações para ajudar na nossa autoajuda, nosso desenvolvimento interior, expansão de consciência e melhorias de qualidade de vida. Este é um canal mais da linha espiritualista, onde vai trazer conhecimentos diversos, tanto do autocuidado como do cuidado e da busca interior pela espiritualização, pela elevação de consciência. Hoje trago para vocês mais um vídeo em que ele é para trazer respostas referente a alguns questionamentos que me trouxeram do vídeo anterior, que é sobre o Ho'oponopono, a quinta frase. Esse vídeo é para entender um pouco mais no que nós podemos usar a quinta frase. No vídeo anterior, eu falei especificamente sobre o divórcio energético, que é você cortar links e ligações negativas do passado, às vezes em relacionamentos, às vezes em situações ou trabalhos ou fases da vida. Se você passou uma fase de vida muito difícil, em que aquilo sempre vem na memória e traz dor quando você se lembra daquilo, isso demonstra que existe um link energético. Assim, você trabalhando a quinta frase do Ho'oponopono, você consegue cortar esse link e seguir a sua vida adiante. Libertar-se das prisões energéticas e emocionais que essa história traz para a sua vida. Esse foi o vídeo anterior. Quem não viu, veja lá, que é muito interessante, ajuda bastante. Antes de iniciar, clique aí no joinha para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas no canal, compartilhem, levem esse conhecimento, essa autoajuda para todas as pessoas que possam se beneficiar dele. E não se esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje vamos falar sobre o que nós podemos utilizar esse Ho'oponopono na quinta frase. Quais as possibilidades de uso do Ho'oponopono com a quinta frase. Eu vou colocar para vocês agora um pouco dos fundamentos e o sentido dessas frases para que você entenda o quão amplo é a possibilidade de trabalhar. Nós podemos trabalhar a quinta frase, o Ho'oponopono completo, desde a momentos traumáticos, a memórias, a situações com pessoas, como também há lutos, lutos de pessoas queridas, luto de pets, pequenos animais que tivemos durante a nossa vida, situações de conflito e situações traumáticas. O que muda na prática de cada situação é a maneira de interpretar o significado das frases e o tipo de conexão que vamos ter no momento. Por exemplo, o Ho'oponopono com a quinta frase, para divórcio energético, nós colocamos a intenção de cortar ligações, de finalizar aquela etapa, aquele ciclo e iniciar um outro. Um outro pode ser até no caso, se for relacionamento, pode ser até com a mesma pessoa, só que em condições, em realidades diferentes. Por exemplo, é muito comum, no caso do tratamento terapêutico, cuidar de casais, por exemplo, em que eles passaram uma fase traumática muito difícil. Porém, a memória, a história desse período difícil está atrapalhando o presente quando os dois resolveram recomeçar com uma consciência diferente, com um comportamento diferente, perdoando o passado e seguindo uma vida agindo de uma forma melhor, melhor para os dois. Porém, o passado traz dor e condicionamentos para ambos. Então, nesse caso, você usa o Ho'oponopono com a quinta frase, o que é? Não é para separar, é para você cortar aquela experiência do passado para viver o novo, eliminar, fechar o ciclo do velho para iniciar o novo. Isso é o divórcio energético também. Ou seja, quando você faz um divórcio energético, não quer dizer que você vai finalizar com aquela pessoa e nunca mais vai ter contato com ela. Não, depende das escolhas. Se você escolher e o outro escolher também, por que não recomeçar de uma forma diferente? Então, nada é determinado, nada é eterno. Tudo é de acordo com as escolhas e estado de consciência. Então, no caso do divórcio, é essa a intenção, finalizar o ciclo. Agora, para outras situações, nós temos que adaptar e verificar a intenção. Vamos a alguns exemplos mais claros, né? Assim a gente consegue entender melhor.
Eu tive no passado conflitos com meu pai e não consigo me dar bem com ele. Hoje ele é outra pessoa, eu sou outra pessoa, a gente tem uma convivência, mas tem aquele negócio dentro de mim que aperta, que dói. E eu queria ter uma relação ou uma convivência, eu queria conseguir deixar o passado para trás, mas eu não consigo. Então você vai usar o Ho'oponopono para fechar aquele ciclo daquilo que já aconteceu e vai iniciar um ciclo da realidade atual que existe, que é ele mudou, você aceita ele como ele é hoje, tá claro para você e tá melhor e vamos seguir adiante. Então o Ho'oponopono consegue fazer assim. Como é que eu faço para esse caso? Você simplesmente fecha os olhos, relaxa, se conecta no presente e visualize o seu pai na sua frente. E visualizando o seu pai na sua frente, você olha para ele e veja tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele foi e tudo aquilo que ele é hoje. Uma pequena reflexão para você se conectar bem na energia dele, principalmente naquilo que te dói. Agora, olhando para ele, percebendo tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que está pesado em olhar para ele, na visualização do seu mental, você olha para ele e fala assim: sinto muito, pai. O que é esse sinto muito? Sinto muito por ter sido assim, eu queria que fosse diferente. É esse eu sinto muito Ho'oponopono. Isso é básico, é do Ho'oponopono tradicional. Me perdoe. Me perdoe o quê? Foi ele que fez errado comigo? Não fui eu que fiz errado com ele? Não. Me perdoe a parte que eu faço dessa história, que eu fiz dessa história. Independente de certo e errado, você esteve naquela história. Se você esteve naquela história, você faz parte dela. Então você tem o seu quinhão da presença na história. Não vamos nos colocar, no caso na prática do humor, culpados. Nós queremos limpar e não castigar ou nos vingar. Nós queremos nos libertar. Se nós queremos nos libertar, perdoe a parte que lhe cabe. Quando você faz isso, você reconhece que essa história existiu no seu inconsciente de modo psicológico e emocional. Ele para de fugir daquilo que dói e olha para aquilo. No tratamento terapêutico, quando você olha para aquilo que dói de forma aberta e sem barreiras e deixa a emoção passar, você se liberta do trauma. Então, quando você faz isso, você está fazendo esse movimento emocional e psicológico. Então você olha, sinto muito, né? O me perdoe da parte que me cabe. Eu te amo. Eu te amo porque o Deus em mim saúda o Deus em ti. Eu sou amor, o Deus em mim é amor, o Deus em ti é amor. Então eu invoco esse Deus, essa luz, essa força que está dentro de nós, para que purifique e limpe toda negatividade, toda sombra que há nessa situação, nessa história. Depois de dizer o eu te amo, você diz eu sou grato, ou sou grato, ou grata, né? Por quê? Porque tudo que vivemos faz parte do nosso aprendizado e evolução. Tudo que coloquei aqui são questões básicas. Agora, eu libero. Observe a diferença no divórcio energético. Eu falo, eu te libero, eu lhe libero, eu o libero. Por quê? Você está liberando o outro para viver a vida dele, para você poder se libertar e viver a sua vida. Esse é um divórcio energético. Agora, no pai, por exemplo, você não está querendo se afastar dele, você está dizendo, eu libero. O que eu libero? Eu reconheço tudo que existe, eu libero toda a mágoa, toda a dor, todo o ressentimento, eu libero o meu ego, o meu desejo, eu libero, deixa em tua vontade, Pai. Eu solto, eu libero, ou seja, eu te libero da parte que eu lhe aprisiono e eu me libero da parte que tu me aprisiona. É o Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas conforme eu perdoo a quem tem me ofendido. É uma lei básica. Então eu libero. Aí quando você fala isso aí, você cria um campo muito poderoso e vai cortando links negativos. E as memórias vão sendo desintegradas gradativamente conforme você vai falando as frases. Eu sempre indico para fazer sempre dessa forma. Se você fala as 5 frases 3 vezes, ou seja, sinto muito, aí você fala sinto muito fulano, ou sinto muito pai, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu libero. Fala 3 vezes essas frases, inspira fundo e joga fora.
Imagina, sinta como se estivesse vomitando a sujeira, a sombra, a negatividade. Para que guardar sombras que te fazem mal? Para que serve guardar sombras que te fazem mal? Para nada. Então, libere aquilo que te faz mal. É como você segurasse para ir no banheiro e não quisesse mais botar nada para fora. O que vai acontecer com você? Você explode. Você vai perfurar os seus intestinos, sua bexiga vai explodir, seu rim vai travar, você falece, você se destrói. E é exatamente isso que nós fazemos com as nossas emoções. Nós seguramos, nós travamos elas dentro da gente e ela só vai inchando, nos bloqueando, nos fazendo pressão interna e trazendo o quê? Doenças e problemas. O exemplo que eu dei é para você fazer o Ho'oponopono para o pai. E a mesma coisa você pode fazer o quê? Para a mãe. Da mesma forma, você se concentra, tenta observar aquilo que está trazendo um incômodo para você ou dor e vai falando, tranquilo. Não tem que repetir nada nesse ponto. O irmão, sim. O colega de trabalho ou o vizinho, a mesma coisa. O vizinho, por exemplo, se é uma pessoa tóxica que você não quer conviver com ela, tudo bem, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é carregar dores, pesos dentro da gente que é do outro. O Ho'oponopono, principalmente com a quinta frase, você está liberando, libertando tudo que é do outro que está em você. Olha só que interessante. Você teve uma desarmonia com o fulano X. Esse fulano X te disse ofensas, você levou um certo prejuízo, você teve ações que teve que se defender, ou você até prejudicou o outro também de alguma forma, tá, não importa. Você tomou consciência e você não quer mais ficar com esse sentimento, com esse peso dentro de você. Você imagina esse fulano, sinta ele, perceba a situação que te pesa, você vai perceber as dores, conforme vai fazendo o Ho'oponopono, aquilo vai vindo, as sensações, as emoções, incomoda um pouco no começo sim, por isso a respiração, você faz assim, inspira, solta, é uma maneira de aliviar aquele peso e aquilo vai realmente. E você está fazendo o quê? Está liberando tudo aquilo de negativo que o seu inconsciente, que o seu campo de energia segurou em você. Então, dessa forma, você está se libertando de negatividades que o outro deixou em você pela situação. A ideia aqui não é nem procurar culpados, porque existe N possibilidades, possibilidades involuntárias, voluntárias e etc. Outro exemplo para a gente poder entender a amplitude do Ho'oponopono. Uma pessoa que sente inveja de você. Você percebe claramente que ela sente inveja e a presença dela começa a te fazer mal. Mas você percebe também que essa pessoa não é uma pessoa ruim. Porém, a inveja dela traz um campo de energia que te faz mal. Vejam lá o vídeo no YouTube lá que eu dei no canal que fala sobre inveja. É básico, a inveja é um sentimento totalmente involuntário, então as pessoas sentem gradativamente, todo instante, sem perceber. Elas param de sentir isso conforme elas vão expandindo a consciência e vai percebendo que as frustrações delas têm que ser trabalhadas, têm que trabalhar a aceitação e conseguir ser mais grato do que frustrada, porque a inveja em si é uma frustração. Então, uma pessoa sente inveja de você, mesmo involuntária, ela está mandando carga para você. Se você sente um mínimo de ranço por essa pessoa, você criou uma ponte energética que te liga àquela pessoa. Essa é uma chave importante, gente. É muito importante isso aí. Eu vou falar sério para vocês. Isso aí é extremamente importante para a nossa autolibertação. Nós mesmos criamos pontes que dá abertura para que o mal do outro chegue até nós. Como? Com os nossos sentimentos. Se você tem um sentimento de ranço, raiva, mágoa, o julgamento ou até pena, sério, até pena, porque são sentimentos que vibram baixo. Você baixa a sua vibração e nesse momento que baixa a sua vibração, conectado na imagem daquela pessoa, porque aquela imagem da pessoa fica gravada em você quando você tem algum sentimento por ela, você abre o canal, qualquer sentimento que a outra pessoa faz, ela vai e lança esse sentimento, pronto, criou a ponte. E tudo que aquilo que a outra sente começa a lançar para você. Ela sentiu insônia, está mandando insônia para você. Criou a ponte. Agora, com o Ho'oponopono, principalmente utilizando a quinta frase, você destrói essa ponte. Como é que você destrói? Faz a mesma coisa.
Você não precisa ir lá fazer as pazes com a pessoa, você não precisa conviver com a pessoa, você não precisa nada disso. Se tem uma pessoa que não gosta de você, que não vale a pena a convivência com essa pessoa, o que se deve fazer é cortar os links e viver a sua vida. Mas dentro de você tem que estar leve, nós temos que estar libertos. Olha a palavra, libertos. Então, quando você faz o Ho'oponopono, vai dizer nas frases: sinto muito por ser assim, eu queria que fosse diferente, me perdoe a parte que me cabe. Eu te amo, o Deus em mim, eu estou invocando a luz divina para purificar e limpar tudo isso aí, saudando o Deus em ti. Básico. Sou grato pela experiência que me ajuda a crescer e a evoluir. Eu libero. O que eu libero aí? O eu libero aí é: eu libero toda e qualquer negatividade que eu possa estar gerando. Eu libero toda e qualquer sombra que essa situação esteja aqui nesse momento para que seja queimada na luz divina. Eu libero e deixo na tua vontade, Pai, que seja feita a tua vontade. Ou seja, o destino do outro não é da minha conta. Eu não preciso de vingança, eu não preciso de ver se o outro vai se dar bem ou se vai dar mal, eu não preciso de saber de nada da vida do outro, porque eu libero, deixo em tuas mãos, Pai, que tudo que seja ideal ocorra tanto na minha vida quanto na vida do outro. Eu libero. Aí você solta, você fica leve. E a partir desse momento, do patamar de vibração que você estava em sintonia com o outro, devido ao campo negativo que criou a ponte, você sobe e essa energia não encaixa mais. Isso é o liberar nas situações de conflitos. Tá, mas se for um conflito que é uma pessoa que você gosta dela e você quer estar em paz com ela, perfeito também. Simples, a mesma estrutura, porém, sempre é a intenção e a maneira que você está conectando. O que você está conectando? Você está conectando com tudo aquilo de negativo para que aquilo seja purificado. Então eu libero todo o conflito, toda a negatividade disso aí para que entre a harmonia. Então você pode fazer. Tem uma pessoa que sempre dá treta entre vocês, há um irmão que sempre briga, há um filho que sempre parece que nunca vocês entram em acordo. Faz o Ho'oponopono para ele, que você consegue purificar essa relação, essa convivência com ele fica mais leve. Por quê? Vocês tiram toda a negatividade que fica sendo acumulado nesta ponte de ligação entre vocês. Uma coisa é quebrar a ponte quando você não tem contato mais com a pessoa, quando a pessoa te odeia e ela quer te fazer mal, tá? Então, quando você faz nessa intenção, não, eu não quero nada seu, fico com o que é seu, fico com o que é meu. Eu libero. Então, eu não lanço mais nada contra ti, ou seja, mágoa, ressentimento, dor, sentimento de justiça e vingança, não importa. Eu quero liberar isso. E a partir desse momento, você deixa o outro com o que é do outro, você vive com o que é seu. Agora, um filho, uma mãe, como é que fica? Um filho e uma mãe, a ligação energética sempre vai existir, a gente não corta. Mas você purifica esse campo e aí as coisas começam a harmonizar. Claro, existem questões de família que as pessoas não conseguem conviver, pessoas que têm um narcisismo, pessoas que têm alguma situação mais complexa. Tudo bem. O importante é que nós não tenhamos nada de pesos dentro de mim. Eu libero todos os pesos que estão dentro de mim e não quero carregar mais nada que não é meu. Entendeu? As situações que a gente pode usar o Ho'oponopono para questões de conflitos, questões de discussões, etc. Existem N possibilidades, gente. É só a maneira de olhar que a gente vai mudar e ativar o efeito. De forma natural, o Ho'oponopono vai fazendo o seu efeito e vai purificando. Mas quanto mais a gente vai olhando, refletindo e meditando sobre a situação, aquilo que queremos liberar, vai ficando mais fácil e mais leve, tá? E questões assim, situações, ambientes de trabalho. Eu trabalhei numa empresa há tal tempo e naquela época eu sofri assédio, um assédio de colegas de trabalho, um assédio de chefe, não importa. Ou simplesmente uma pressão, uma perseguição que eu sofri, sei lá. E aquilo trouxe um trauma, uma sensação de pânico em você. Você se concentra, olha, assiste a situação, se concentra na percepção, você vai ver que vai começar a vir os sentimentos. Aquele ranço, aquela sensação esquisita dentro da gente, uma dor no estômago. Aí você faz o Ho'oponopono e você libera esse sentimento para que seja queimado na luz. Então, dá para fazer também, inclusive para questões de saúde. Você se conectar no seu problema de saúde. Para a saúde, sempre visualize
visualize-se bem, curado e saudável, porque é a projeção da consciência de você bem. Eu vou fazer um vídeo específico para isso, que vai ser o próximo, tá? Já está em preparação. Então, esse vídeo vai explicar direitinho como é que trabalha para a saúde para você e para o outro. Você quer ajudar uma outra pessoa que tem questões de saúde, você pode ajudá-la também usando o Ho'oponopono. São técnicas, são maneiras diferentes de trabalhar as energias, trabalhar os sentimentos que você pode ajudar o outro. O Ho'oponopono, quando você está de conflito com uma pessoa, você vai queimando o campo de energia que está entre você e o outro. Quando você perceber, as energias conflitantes que estavam em você e que estavam no outro também são eliminadas. E aí há o quê? A harmonia. É muito comum, quando eu vou acompanhar casais, eu faço essa indicação para fazer Ho'oponopono um para o outro e se percebe gradativamente que eles se harmonizam com muita mais facilidade, com muito mais equilíbrio. E o efeito não demora não, gente. É rápido. Tudo fica mais claro, tudo fica mais leve. Não é em si somente as palavras. As palavras têm energia, têm poder, têm um movimento energético, principalmente de limpeza. Todas as 5 frases, elas têm movimento de purificação, movimento de harmonização, movimento de trazer paz e equilíbrio. Só elas em si já transformam. Porém, é nós olharmos aquilo que é a força e o poder maior. Por isso que você se concentrando, focando naquilo que você quer fazer, a limpeza, o efeito é muito mais potente. Se você faz Ho'oponopono ouvindo um áudio, faz efeito? Faz, funciona. Mas vamos fazer de conta que esse efeito seja 10. O efeito de você se concentrando, meditando, conectando, é 100. Você sente a transformação durante o processo. A minha indicação para trabalhar um ponto em específico que você escolhe fazer com o Ho'oponopono é 5 minutos por dia. Dessa forma, faz 3 vezes, inspira profundamente, solta pela boca. Faz 3 vezes, inspira profundamente, solta pela boca. Por 5 minutos. Ah, Paulo, e o Japamala, vale a pena? É legal para quem se adapta, mas o principal é você se conectar na emoção e você observar as sensações durante o processo. Se você ficar muito focado nas contas, você acaba se perdendo das sensações, mas cada um se adapta àquilo que acha melhor. Eu conheço pessoas que adoram Japamala e dá super bem para eles. Para mim, a conexão emocional, sentimental, a conexão, visualização, com a visualização concentrada nela, é muito mais eficiente. Mas o importante é que você esteja conectado no ponto em que você vai fazer. Aí sim há a libertação. Assim, eu falei sobre a questão de luto também. Eu tenho que colocar esse ponto aí que eu prometi para você falar sobre trabalhar o luto. O luto, o que é o luto? São prisões e negação de que aquela história, de que aquele ente querido ou até um pet partiu. O nosso inconsciente não quer aceitar que aquela pessoa partiu. Mesmo que você esteja ciente, tranquilo, sabendo daquilo de forma racional, o inconsciente ele trava. Eu já tratei pessoas em terapia que ficou anos conversando com o ente querido que partiu todos os dias, fazendo de conta que ele está vivo e estava naquela rotina normal, estilo assim, vai trabalhar, fica conversando com ele no carro. Vai dormir, bate um papo e fala boa noite para ele. Acorda de manhã, bom dia. E continua a vida assim. Já teve vários casos assim que eu acompanhei, em que a pessoa vivia como se o outro estivesse vivo ainda. Por quê? A negação do inconsciente estava tão intensa que a pessoa travou naquela imagem. E travado naquilo, o que aconteceu com ela? Ela perdeu o libido de vida, não tinha alegria. Ela não conseguia avançar. Até a prosperidade da pessoa trava quando a pessoa fica assim presa no luto. Por quê? Porque fica bloqueada e não consegue avançar. Então, a gente tem que observar bem claramente tudo isso e observar que a negação do nosso inconsciente gera muitos problemas na nossa vida. O luto, mais ou menos, é trabalhado dessa forma. Por isso, quando tem uma pessoa, um ente querido que partiu, se você quiser trabalhar com o Ho'oponopono, ótimo. Só que eu aconselho que lutos geralmente são pesados. Se você começar a fazer e for pesado demais para você,
procure um auxílio de um terapeuta para ajudar você a fazer esse processo. Nem todo trauma dá para fazer sozinho, tá? Já peguei casos de lutos muito pesados que a pessoa jamais conseguiria nem chegar perto do trauma, porque era muito pesado para essa pessoa. Mas digamos que tem um luto que você não consegue assimilar e você acha que dá para encarar e fazer sozinho. Perfeito. Como é que você vai fazer? Você simplesmente fecha os olhos, imagine a pessoa que faleceu, assista mentalmente na sua tela mental como foi a doença e a morte daquela pessoa. Após assistir isso aí, e continue olhando essa história, a doença, a morte, o enterro, e vai falando: sinto muito, fulano, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu libero. O que é agora o eu libero? Eu entrego o teu destino a Deus, a sua vida continua, eu libero para você continuar adiante e eu me libero para continuar adiante também. Nesse ponto, o Ho'oponopono com a quinta frase é muito importante e muito eficiente também. Você solta. Quando você faz assim, olhando, você está mostrando para o seu inconsciente, para o seu emocional, para a sua memória emocional, o que aconteceu. E dessa forma você está mostrando para ele e aceitando a realidade. O começo pode ser bem pesado. Cuidado, se tiver pesado demais, procura ajuda terapêutica para poder ajudar a passar por esse processo, tá? Não faça sozinho, porque às vezes é pesado demais. Então tem outras técnicas mais avançadas que dá para trabalhar em consultório, em que a gente vai assimilando de forma lateral sem gerar tanto sofrimento. E é rápido. Dependendo da técnica utilizada, as técnicas que eu faço, por exemplo, em 2 ou 3 sessões, você elimina completamente um luto pesado. E tô falando sério. A maioria dos casos, em uma sessão, já consegue se eliminar o luto. Mas quando ele é muito intenso, vai de 2 a 3. Mas isso são com técnicas terapêuticas já treinadas para você praticar direto com uma pessoa. Aí não dá para fazer sozinha, que é muito pesado. A pessoa não aguenta. Mas se tiver no nível pesado, procura ajuda. Mas dá para suportar, dá um pouco de dor, dá um pouco de tristeza na hora de fazer, mas está de boa? Vai, faça, vale a pena. Porque quando se libera de um luto, nós conseguimos ter mais alegria de vida, as coisas fluem mais para a gente, a nossa saúde melhora, é tudo de bom, vale a pena tratar. Então você faz essa visualização, sinta tudo aquilo, olhe, porque quando você olha, sinto muito por tudo que aconteceu, você está reconhecendo que aquilo aconteceu. Não tem como mudar, é passado, já foi firmado aquele destino. Me perdoe a parte que eu faço essa história, que eu estive ali, sofri junto, então perdoe o meu quinhão. Quando você fala me perdoe nesse sentido, não é um pedido de desculpas, é simplesmente me perdoe, e você está reconhecendo que você esteve ali. É difícil, quando a gente perde um ente querido, a gente não carregar um sentimento de culpa qualquer, como por exemplo, eu podia ter feito mais coisa, eu podia ter dado um presente que ele queria, eu podia ter levado o fulano para passear, eu podia ter dado mais um braço, eu podia ter tomado mais cafezinho com o fulano. Não, então a gente sempre carrega isso aí. Então você joga isso aí que ajuda para te libertar. Eu te amo, a luz divina venha e purifique tudo isso. Eu te amo. Sou grata, sou grato que essa história me traz experiência, me faz entender o ciclo da vida. Eu libero, eu entrego para ti, Deus Pai, o caminho dessa pessoa, porque é tu que vai tomar conta dessa pessoa e seja feita a tua vontade, Pai. O meu desejo que essa pessoa estivesse aqui comigo não pode ser atendido. O ciclo dela acabou. Então eu tenho que continuar a minha vida. Então seja feita a tua vontade, Pai. Eu libero e eu me libero desse peso, dessa dor e vou seguir adiante. Vou ser feliz porque a minha felicidade é o que é realmente o que o outro desejaria para mim. Se você quer bem o outro que partiu, você acha que o outro não quer bem para você que está aqui ainda? Então, eu libero. É muito amplo. Bom, gente, é isso que eu queria passar. O vídeo já está ficando um pouco longo, mas o próximo vídeo eu vou colocar um vídeo específico para questões de saúde e de como que funciona a estrutura do Ho'oponopono para você trabalhar outras pessoas, ajudar outras pessoas com o Ho'oponopono. Você ajudar um filho, um parente, uma pessoa querida, você pode fazer isso aí. Vou explicar como é que funciona a estrutura, quais são as leis universais que interferem nisso aí, que eu acho que é o importante para fechar esse ciclo do Ho'oponopono. E depois a gente vai voltando já nos temas espiritualistas e, eventualmente, conforme for surgindo mais perguntas, eu vou montando outros vídeos, respondendo as perguntas e colocando para vocês aqui, tá bom? Então, cliquem no joinha, compartilhem, leve esse vídeo para mais pessoas conhecer e aprender a se autotratar, a buscar a ajuda para melhorar a própria consciência, trazer
trazer a felicidade e o equilíbrio. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Tem muito material bom aí que eu vou colocar para vocês, planejadinho já. Acredito que até o mês que vem eu vou começar a colocar 2 vídeos por semana. E é isso. Comentem, qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Eu ficarei muito feliz em analisar, responder e anotar os questionamentos para poder fazer novos vídeos. Paz, amor, muita luz a todos.